Na noite de segunda-feira, dia 30 de outubro de 2023, faleceu Jorge de Angélica. Tinha 64 anos, cantor de reggae, ele formava a trilogia do reggae: Gilson, Dionorina e Jorge de Angélica. Amigos, familiares, prefeito Colbert Martins da Silva, colegas radialistas, jornalistas, outros cantores, já estiveram aqui no Centro de Velório Gilson Macedo para cumprimentar a família, trazer solidariedade à família. Em Feira de Santana, então, a cultura feirense está em luto com a morte de Jorge de Angélica. Vamos acompanhar então esses depoimentos das pessoas que amavam o Jorge de Angélica, O Elcimar Pondé, por exemplo, que nos deu uma entrevista, e vocês vão ver aqui nesse vídeo, ele trabalhou, ele produzia para o Jorge de Angélica. Também conversei com a filha do Jorge de Angélica, a Jorrai. E também o prefeito, o Colbert Martins da Silva, que vai decretar luto por 3 dias, também esteve no velório. Vamos acompanhar. Aqui no velório de Jorge de Angélica, acaba de chegar o prefeito Colbert Martins da Silva, que vai decretar luto, devido à morte do cantor e compositor Jorge de Angélica. A cidade realmente perde muito, a cultura perde muito com o falecimento do Jorge de Angélica. Ali está o prefeito Colbert Martins da Silva, alguns amigos, alguns familiares também, que vieram aqui para o velório, no Centro de Velório Gilson Macedo. O prefeito Colbert Martins da Silva já decretou luto oficial devido à morte do cantor e compositor Jorge de Angélica, cantor de reggae. Prefeito, mas independente disso, o senhor tinha uma ligação muito pessoal com o Jorge de Angélica e a família toda, desde jovem, Desde crianças, tá certo? Nós morávamos no Getúlio Vargas. No final da Getúlio Vargas não tinha Getúlio Vargas, eram caminhos. A Calilândia não existia, seu Calil tinha uma chácara por lá também. E entre a Calilândia e a Getúlio Vargas, que iria ter, tinha uma serraria de seu Oswaldo que morava, Dona Angélica e seus filhos. Então, sou de brincar com Jorge, de brincar com o Neguinho, com todo mundo. Aquela época onde você brincava com bolas de meia, era uma questão de termos uma infância como a infância de todos que conviveram naquela época. Logo em seguida, Dona Angélica vai lá para a Rua Nova, foi meu pai já naquela época, quando no início do seu trabalho em Feira de Santana, Dona Angélica tem uma sua casa lá também. E hoje nós lamentamos muito a perda de Jorge. É importante que a gente, pela prefeitura, já decretamos o luto, mas o luto é o formal. O que a gente precisa cada vez mais agora é dizer que outros Jorges de Angélica que venham, nós precisamos cultivar cada vez mais as suas vindas, porque não é fácil fazer uma música, não é fácil compor. Tem que ter algo, algo de gênio, algo de Deus, para poder cada vez mais a gente ter pessoas como ele, que elevaram o nome de Feira de Santana e mais ainda, elevaram o nome da Rua Nova. Grava agora com Jorrais, filha do Jorge de Angélica. Jorge, a cidade toda lamentando realmente a morte do seu pai. A gente observa também, já está comprovado que houve uma demora na regulação. Qual o sentimento da família nesse momento, com essa perda irreparável de seu pai? Ele tinha uma regulação desde do dia anterior e nada de levar ele para Salvador, precisava levar ele para Salvador. Não levaram e essa demora ocasionou que o líquido que ele tinha na barriga foi para o pulmão e ele infelizmente morreu nos meus braços. A luta foi grande. Vocês foram juntamente com o vereador Petrônio, conversei com o vereador Petrônio, foram à UPA do Clécio Andrade, depois UPA da Queimadinha, voltou, mas ele ficou na sala vermelha mesmo, como disseram, ou não? Ficou na sala vermelha, depois transferiram ele para uma sala melhor, que não era mais a vermelha, era uma sala mesmo de observação. Ele estava conversando tranquilo, mas devido a essa demora na regulação, que já estava regulado, só a ambulância que estávamos precisando para poder levar ele faleceu. Mas se definiu a causa da morte ou não se definiu? Porque foi algo de repente, Ele estava com um probleminha no fígado, o fígado dele diminuiu de tamanho e ocasionou que uma bactéria, acho que adentrou os rins, e ele ficou com muito líquido na barriga. E esse líquido, devido à demora, foi para o pulmão e ele se foi. Mas teria que ir para a regulação e talvez até uma cirurgia era necessária, Já tinha regulação. Ele só estava precisando. Mas demorou, Estava precisando só da ambulância. Corri atrás com o Zé Neto, com todo mundo, José Ronaldo, todo mundo que tentou, mas infelizmente não deu tempo. Vou conversar agora com a minha colega radialista, jornalista Dandara Barreto, ela que veio aqui, prestar solidariedade aos amigos, e aos familiares do
Jorge de Angélica, né, carinhosamente conhecido aqui em Feira de Santana, cantor de reggae. O reggae, Feira de Santana e Estado do Dandara, é uma perda irreparável, né? Ele não era só cantor, era também um compositor e um homem muito inteligente, né? É verdade. E de uma simplicidade absurda, né? Então, Feira de Santana perde muito, a cultura de Feira de Santana perde muito, a cultura negra, né? O reggae de Feira de Santana perde muito. Ele que é um dos principais fundadores do Pomba de Malê, que é ainda assim o que resiste, né, da cultura afro na nossa cidade. Ele que é autor de um dos hinos de Feira de Santana, Cobra Coral, todo mundo deve se lembrar. E o legado dele fica, a gente lamenta demais, é uma partida muito precoce, 64 anos, a gente pode dizer que sim, é um jovem que se vai, ainda tinha muito reggae que fazer por aí, mas eu espero que ele esteja fazendo muito som lá em cima. Dionorina e Jorge de Angélica aqui, trilogia do reggae, lamentando a morte de Jorge de Angélica. Perde um companheiro, né? Esse grande companheiro que estamos juntos desde o início dos anos 80. Aí a gente às vezes não entende assim o que a vida prega pra gente, mas tudo isso faz parte do nascer, crescer, viver e morrer, não é? E assim, eu sempre gosto de lembrar que um lindo sonho que eu sonhei, tinha uma festa no céu, na casa do Deus dos Zeus, e Tetoche estava lá. Nos juntamos para conversar com o Zumbi, fumando caia, sentamos para conversar. E Bob Marley cantar um reggae assim, blim, 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 blim. Jorge, vai em paz, e nós estamos aqui sempre para seguir esse trabalho que nós começamos e não tem data para terminar. E Gilson, que está aqui comigo, meu companheiro de trilogia e também Pomba de Malê, né, junto com o Bolão, que fomos os criadores, junto com o Jorge. E é isso que assim eu consigo falar, não consigo falar mais nada. Gilson, o legado muito importante que o Jorge de Angélica deixa para a Feira e para a Bahia. Falando de Jorge de Angélica, Jorge deixa agora uma tragédia muito grande na nossa memória, na cultura de Feira de Santana, enquanto artista, enquanto produtor cultural, enquanto agente cultural da comunidade de Feira de Santana, da Rua Nova, bairro da Rua Nova, que ali desenvolveu diversas ações educativas e por ser uma das grandes referências da música reggae do nosso país. Então é difícil a gente, nesse momento, a gente traduzir a grande personalidade de Jorge Angélica. Vou conversar agora com o meu colega radialista, né, Elcimar Pondé. Elcimar é muito ligado à cultura, né? Elcimar, uma perda irreparável, né? Para o reggae só não, mas para a cultura de Feira de Santana, a morte de Jorge de Angélica. É verdade, Ney. Inegavelmente, pelo papel que Jorge exercia na nossa cultura, uma trajetória de mais de 40 anos, um artista com uma série de trabalhos autorais muito marcantes, muito significativos. Jorge foi um dos precursores do reggae em Feira, no estado da Bahia. Jorge tinha também um olhar voltado para a questão social, tanto que ele mantinha um projeto muito importante na Rua Nova, o projeto Mão Angelical. Eu tive a satisfação de trabalhar com ele em vários momentos, especialmente nos 2 últimos shows de Jorge de Angélica. Um show que aconteceu em setembro na Casa Noise, em prol do Nunes Natureza, quando a trilogia do reggae, Jorge, Gilson e Dionorina se reuniram mais uma vez para arrecadar fundos para Nunes. E depois o último show dele, infelizmente, dia 14 de outubro, o show do Resgate no Cuca. É uma perda sem tamanho, né? Paulo Bindá é um cantor de sucesso em Feira de Santana e veio aqui também trazer a solidariedade dele à família de Jorge de Angélica. É uma perda muito grande, né? Qual a avaliação que você faz? Você que tinha contato constante com Jorge de Angélica, com outros cantores, seus colegas de Feira de Santana, Paulo Bindá. A gente fica muito triste, né, com essa notícia hoje. Um cantor e um compositor como Jorge, de muitos e muitos anos, tem uma história no reggae maravilhosa. Se diz que Jorge foi um dos primeiros cantores de reggae na Bahia. E a gente que tinha uma certa convivência aqui com os artistas, tem que vir aqui para fazer essa homenagem, trazer o nosso abraço, nossa palavra como cristão também, a obrigação nossa como cristão, trazer e abraçar aqui todos os amigos. Agora a gente torce para que
os artistas da cidade sejam mais valorizados, porque Jorge sempre tinha essa batalha. Uma das grandes batalhas de Jorge era a valorização dos artistas da cidade e tal e tal. Então, que essa semente que ele plantou se perdure e que as pessoas olhem melhor para os artistas da cidade, né? O prefeito Colbert Martins da Silva já decretou luta oficial devido à morte do cantor e compositor Jorge de Angélica, cantor de reggae. Prefeito, mas independente disso, o senhor tinha uma ligação muito pessoal com o Jorge de Angélica e a família toda, desde jovem, né? Desde crianças, tá certo? Nós morávamos na Getúlio Vargas. No final da Getúlio Vargas não tinha Getúlio Vargas, eram caminhos. A Calilândia não existia, seu Calil tinha uma chácara por lá também. E entre a Calilândia e a Getúlio Vargas, que iria ter, tinha uma serraria de seu Oswaldo que morava, Dona Angélica e seus filhos. Então, sou de brincar com Jorge, de brincar com o Neguinho, com todo mundo. Aquela época onde você brincava com bolas de meia, era uma questão de termos uma infância como a infância de todos que conviveram naquela época. Logo em seguida, Dona Angélica vai lá para a Rua Nova, foi meu pai já naquela época, quando no início do seu trabalho em Feira de Santana, Dona Angélica tem uma sua casa lá também. E hoje nós lamentamos muito a perda de Jorge. É importante que a gente, pela prefeitura, já decretamos o luto, mas o luto é o formal. O que a gente precisa cada vez mais agora é dizer que outros Jorges de Angélica que venham, nós precisamos cultivar cada vez mais as suas vindas, porque não é fácil fazer uma música, não é fácil compor. Tem que ter algo, né? Algo de gênio, algo de Deus, para poder cada vez mais a gente ter pessoas como ele, que elevaram o nome de Feira de Santana e mais ainda, elevaram o nome da Rua Nova.